dá para pesquisar no manual da Unicamp, certo? Então, o vestibular da Unicamp ele é feito por essa banca chamada Conveste, e a segunda fase vai acontecer no dia 1º e no dia 2 de dezembro, com uma duração máxima de 5 horas em cada dia, tá certo? Como que é composta essa prova da Unicamp? A gente tem um primeiro dia que é comum para todos os candidatos, então todos os candidatos vão fazer a prova do primeiro dia. Como é que ela funciona? Como que ela é estruturada? Ela tem uma proposta de redação. Na verdade, a gente vai ver que a Unicamp fornece 2 propostas de redação, e aí vocês escolhem uma proposta para fazer. A gente tem as questões de língua portuguesa e literatura, que são 6 no total. Lembrando que, né, a Unicamp também tem lista de obras obrigatórias. E tem as questões interdisciplinares, que são questões de inglês e ciências da natureza nesse primeiro dia, tá bom? Segundo dia da Unicamp. O segundo dia da Unicamp, a gente vai dividir em 2 partes para ficar um pouco mais didático. Então, no segundo dia, a gente tem uma parte que é comum a todos os candidatos, e aí a gente tem a prova de matemática e as interdisciplinares de ciências humanas. Só uma coisa que é importante aqui na matemática, para vocês que prestam para medicina, né, então ciências biológicas e saúde, são 4 questões de matemática. Se vocês fossem de ciências exatas, seriam 6 questões. Tudo bem? Então, essa é uma leve diferença, mas o que importa é que para a área da saúde, medicina, né, no caso, são 4 questões de matemática e 2 questões interdisciplinares de ciências humanas. No segundo dia, a gente também tem a parte de conhecimentos específicos, e aí vocês se encaixam aqui, né, nesse A, certo? Então, candidatos da área das ciências biológicas e da saúde, vocês vão se deparar com 8 questões de biologia e 6 questões de química. Isso são considerados conhecimentos específicos no caso da Unicamp, tudo bem? Vamos lá. Agora que a gente conheceu mais ou menos como funciona a estrutura da prova da Unicamp, a gente pode começar a se organizar para de fato montar os estudos até a segunda fase, né? Porque essa reta final, ela tem muita coisa para ser feita. Então, ela tem o vestibular da Unicamp, mas ainda está acontecendo a primeira fase. Vocês ainda vão fazer, né? Vão fazer a primeira fase da FUVEST. Tem o NESP no meio do caminho, tem outras provas de medicina no meio do caminho. Então, a gente precisa colocar isso num calendário para que a gente consiga dar conta das coisas que a gente tem para fazer. Quando a gente começa a pensar em organização, eu sugiro que comecem fazendo uma lista de tarefas que vocês têm para fazer. E o que pode estar nessa lista, né? Simulados, correção dos simulados, que também é uma parte super importante, questões avulsas, ou seja, questões fora do contexto de simulado, então pode ser uma lista de questão, pode ser a apostila do cursinho de revisão, redações avulsas também, redações que estão fora do contexto de um simulado, e revisão da teoria. Eu acho que essas são as 5 principais tarefas, né, quando a gente pensa em estudar para uma prova, principalmente uma prova de segunda fase. Tudo bem? Depois eu vou comentar cada um dos pontos, mas primeiro vamos pensar em montar um cronograma até o dia da segunda fase, tá bom? Uma coisa que é importante da gente ter em mente é que os estudos, eles são flexíveis, né? Então, pode ser que no meio da sua preparação para a segunda fase da Unicamp, você perceba que você está tranquilo de estratégia de prova, que seu maior desafio não vai ser a estratégia de prova, vai ser pegar o jeito da questão. Então, você pode, por exemplo, você pode ter estipulado uma quantidade inicial de simulados e acabar reduzindo essa quantidade de simulados. Então, as coisas aqui não precisam ser fixas, elas precisam ser flexíveis, para que vocês vão descobrindo, né, ao longo da preparação, o que é difícil, o que é fácil para cada um. Isso acaba sendo bem individual. Uma vez que a gente elencou, né, quais são as tarefas que a gente precisa fazer, a gente vai encaixar essas tarefas no cronograma, certo? Então, vamos ver como a gente vai fazer isso. O que eu sugiro é usar um calendário com uma visão mais ampla dos dias que vão se aproximar. Então, só para a gente, isso daqui seria geral para todo mundo, né? Então, dia 11, vocês estão aqui na palestra, certo? Assistindo a palestra. Dia 26, a gente vai falar sobre estratégia de prova. E aí, no dia 1º de dezembro, a gente tem o primeiro dia da segunda fase da Unicamp. Lembrando que a lista da Unicamp sai dia 22. Mas a Unicamp tem uma tendência de antecipar lista. Então, pode ser que ela saia um pouquinho antes, certo? Isso já é, ao longo dos anos, né? A Unicamp costuma
adiantar as coisas, mas vamos ver o que vai acontecer. Por que eu acho que é interessante, né, a gente ter uma visão mais global dos nossos estudos? Primeiro, porque isso vai facilitar a distribuição de tarefas, porque você vai ter uma visão mais ampla, você sabe onde encaixar cada tarefa. Outra coisa que é muito legal de fazer um cronograma com o mês inteiro é porque vocês conseguem manejar melhor imprevistos. Então, por exemplo, você está lá na quarta, se planejou para fazer algumas tarefas, não deu tempo de terminar essas tarefas, você consegue passar essa tarefa para um outro dia de uma maneira mais tranquila. Você já está vendo como estão os seus próximos dias, né? Você consegue encaixar de uma maneira mais fácil em algum outro momento, certo? E assim, isso é mais uma opinião particular minha desse negócio de controlar a ansiedade, porque quando eu via, assim, eu estava lá preocupada com uma tarefa que eu tinha para fazer, mas que não ia acontecer naquele momento. Eu sabia que ela estava planejada para um outro momento, então eu ficava mais calma, mais tranquila. Eu sabia que aquele dia, né, de estudar aquele conteúdo ia chegar. Tudo bem? Vini, quer fazer algum apontamento, alguma coisa? Não, por enquanto tá ótimo e estamos sem dúvidas por enquanto nesse Beleza, momento. então, vamos seguir. Agora que a gente entendeu, né, quais são as tarefas que a gente tem que fazer, como que a gente vai encaixar isso no cronograma, a gente vai comentar sobre cada tarefa individualmente e pensar quais são os prós e os contras de cada uma. Vamos começar falando de simulados. Acho que é uma dúvida, né? Porque ao longo do ano a gente sabe que tem que treinar simulado, tem que fazer simulado, mas nessa reta final, com os vestibulares, todo final de semana tem vestibular, é um pouco difícil a gente decidir se a gente faz ou não vestibular, certo? Desculpa, faz ou não simulado. Então, vamos comentar algumas características do simulado e quando ele é útil, né? Quando ele vale a pena de ser feito. Quais são as vantagens de um simulado? Treinar tempo e estratégia de prova. Essa é a principal vantagem, né? E assim, isso é muito importante, principalmente para aqueles alunos que ainda não tiveram muito contato com a prova da Unicamp. Às vezes nunca fizeram a segunda fase da Unicamp, nunca fizeram um simulado da Unicamp, e aí isso se torna um pouco mais importante para vocês conseguirem conhecer um pouco melhor a prova. Além disso, gente, quando vocês fazem um simulado, tem o pós-simulado, que é a correção, né, das questões. E isso é uma forma de ajustar alguns erros que você cometeu ali no meio, de perceber coisas que às vezes você nem sabia que era uma dificuldade, e também é uma forma de fazer revisão, porque vocês vão estar tendo contato com matérias que podem aparecer no ano de vocês mesmo, né, no ano oficial de vocês. Qual que é a desvantagem de ficar fazendo simulado? É um investimento de tempo importante, porque vocês têm mais ou menos, né, 5 horas para fazer a prova, e é um investimento de energia também. Eu não sei como é para vocês, mas eu acho que é meio consensual que fazer um simulado suga um pouco a nossa energia, né? Então, uma coisa é você estudar 5 horas uma lista de exercício, e outra coisa é você estudar 5 horas de simulado. São coisas diferentes, são contextos diferentes. Então, às vezes, se você é um aluno que já conhece mais a prova da Unicamp, já teve mais contato com ela, talvez ficar fazendo simulado não seja a melhor opção para você, tudo bem? Mas isso é uma decisão bem particular. A gente só está trazendo, né, as vantagens e as desvantagens aqui, certo? E aí, se vocês optarem por fazer simulado, aqui tem algumas orientações para que vocês possam fazer isso de uma maneira tranquila. Então, o simulado, ele é, como o nome diz, o objetivo dele é simular o dia de prova. Então, é muito importante vocês respeitarem o tempo. Às vezes, né, como a gente está no controle do relógio, a gente às vezes dá uma mexidinha ali para dar tempo de fazer uma coisa ou outra, mas é importante que vocês tenham um comprometimento com vocês mesmos de não fazer isso, porque senão vocês vão estar se enganando, porque no dia da prova não vai dar para fazer isso, certo? Outra coisa, gente, é muito importante treinar espaço de resolução. E aí, o que vocês podem fazer para não ter que ficar imprimindo a folha oficial nem nada do tipo? Vocês podem pegar uma folha sulfite, divide em quatro, e aí cada bloco, né, cada bloquinho desse, você faz uma questão. E isso é muito importante, principalmente para quem não tem hábito de encaixar, né, a resposta num espaço reservado. Outras coisas que você pode simular, né? Que vai ser parecido no dia da prova. O tipo de comida que você vai comer, o consumo de água, as idas ao banheiro. Porque em casa é fácil, você para, vai no banheiro e volta a fazer a prova.
Mas no dia da prova não é bem assim, né? No dia lá oficial não é assim. Você tem que pedir para o fiscal vai te acompanhar, tem toda aquela. No caso da Unicamp, eu acho que nem tem detector de metal, mas tem aquela firula do volante do corredor te acompanhar, depois voltar com você. Enfim, às vezes tem fila para ir no banheiro. Então é importante que vocês tenham isso em mente, né? Quantas pausas para o banheiro vocês pretendem fazer? Isso também faz parte da estratégia de prova. Usar uma roupa adequada, então uma roupa que você se sinta confortável, não, né, levantar da cama de pijama e já ir fazer o simulado, porque você vai estar com sono, você vai estar cansado. Também não precisa usar uma roupa desconfortável. Tentar simular o dia da prova mesmo, tudo bem? Questões avulsas, né? Então, questões avulsas, como eu comentei antes, são aquelas questões que você não faz no contexto de simulado. Você faz no contexto de uma lista ou numa apostila, ou você imprime a prova e faz como lista e não como simulado. Quais são as vantagens das questões avulsas, né? Você também faz uma revisão, assim como você fez no simulado, e tem menos desgaste quando a gente compara com o simulado. Você vai gastar menos tempo e menos energia, né? Porque o simulado ele demanda muito mais energia da gente para conseguir resolver uma prova inteira. Aqui você pode picar uma prova ao longo dos dias, o que pode ser uma estratégia bem interessante também. Desvantagem. Questão avulsa não vai treinar tanto estratégia de prova, porque você não vai ter a prova lá globalmente, você não vai ficar contando muito tempo, você não vai, né, considerar as pausas para ir ao banheiro, o tipo de comida que você vai comer. Mas é uma forma de conhecer a prova, de fazer revisão e de se contextualizar com o vestibular da Unicamp, que pode ser bem interessante, assim. Na época que eu estava prestando, eu costumei fazer muito mais questão avulsa do que simulado nessa reta final, porque simulado realmente me deixava muito cansada. Tudo bem? E aí, como é que vocês podem, né, algumas orientações gerais para resolver questão avulsa? Vocês podem treinar espaço de resolução mesmo com a questão avulsa, né? Isso é uma coisa que é muito importante, principalmente se você não está acostumado a fazer isso. Para mim, isso era uma das grandes dificuldades da segunda fase, conseguir saber o que eu precisava colocar lá no rascunho da questão, que não ia ser corrigido, e o que eu precisava colocar no espaço que o corretor ia ter acesso, né? Então, isso é uma coisa importante também. Uma coisa que vocês podem fazer é cronometrar o tempo médio por questão. Mas aqui eu deixo um aviso, né? Pode ser que você esteja se deparando com uma questão que está mais difícil do que o habitual, ou com uma questão que está mais fácil do que o habitual. Então, por exemplo, você pegou uma questão para fazer. Se essa questão você fez muito rápido ou fez muito devagar, você tem que lembrar que às vezes essa questão ela faz parte de um todo, né? Então pode ser que essa questão está mais fácil ou mais difícil, você levou mais ou menos tempo, mas tem as outras questões da prova que vão balancear o tempo médio por questão. Então, sempre é importante lembrar do tempo médio e não olhar uma questão isolada, tudo bem? E por isso que eu não tinha muito costume de fazer isso, porque na verdade a gente está tirando aquela questão do contexto global da prova, né? Outra coisa, gente, uma forma de vocês organizarem as questões avulsas, né? Vocês podem elencar todas as matérias que vão aparecer para vocês na Unicamp, então biologia, química, português, matemática, interdisciplinares e redação, dividir por ano, então esse aluno aqui, né, do exemplo, ele quis fazer até 2021 de prova antiga, e aí ele vai dividindo as provas por matéria e por ano. E por que isso é interessante, né? Porque quanto mais dificuldade esse aluno tem numa matéria, mais ele vai andando aqui para a direita. Né? Então, por exemplo, química, ele tinha muita dificuldade em química, ele vai fazer até 2021. Claro que o ideal, se ele conseguir, é que ele faça biologia, química, português, matemática, interdisciplinares e redação até 2021. Mas a gente sabe que às vezes isso não é possível, né? No mundo real, nem sempre isso vai ser possível. Então, dessa forma, vocês conseguem priorizar as matérias que vocês têm mais dificuldade, tudo bem? Agora, né, assim, a gente viu como fazer questões, na forma de simulado ou na forma de questão avulsa. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é que toda questão que a gente faz, a gente precisa corrigir, seja na forma de simulado ou seja na forma de questão avulsa. A Unicamp tem uma coisa muito boa, que é ela publica um gabarito dela, o que a banca estava esperando, o que a banca considerou certo, o que a banca considerou errado. E isso tudo está lá no site da Conveste, né? Isso daqui é um print, mas ó, tem
tem a primeira fase, tem a segunda fase, tem comentários da banca, o que a banca esperava do aluno, o que contou ponto, o que não contou ponto. Então, isso é muito interessante para vocês guiarem a correção de vocês. E outra coisa, usar plantão de dúvidas. E aí, lembrando, né, que vocês vão ter acesso, se vocês estiverem na segunda fase, aos plantões do ângulo. Então, vocês podem ir no plantão de dúvida, tirar dúvidas, né, que é o uso mais convencional do plantão, mas também vocês podem levar questões para o plantonista corrigir e te dar um feedback. Às vezes você está meio inseguro com a correção, às vezes você não sabe se você foi muito claro, você leva no plantão e pede um feedback. Tudo bem? Revisão da teoria. Deixa eu só ver. Vini, quer falar alguma coisa? Algum comentário? Não, acho que foi muito bom o que você falou. Eu lembrei de algumas coisas que eu fiz também, e que eu acho que você comentou um pouquinho por cima, que é sobre picotar a prova, né? Que acho que muitos alunos acabam tendo diferentes contextos e muita gente acaba não conseguindo fazer o simulado, né? Porque não tem tempo de ter 5 horas disponíveis ao longo do dia. E mesmo assim quer treinar a estratégia de prova, né? Então eu acho que isso de você pegar e picotar a prova e fazer aquilo que está te gerando mais dificuldade é uma estratégia muito interessante. Então, se você tem muita dificuldade em química e você quer treinar as questões de química do Unicamp, você pode fazer ela de forma direta, como um bloco, né, como se fossem as questões avulsas, mas só da parte de química daquele ano, e cronometrar e tentar realmente simular como se você estivesse esperando fazer aquela parte da química em determinado tempo. Então, eu quero dedicar para mim 2 horas da prova só para química porque eu tenho muita dificuldade, eu preciso desse tempo. E aí você pode ir treinando de forma picotada a parte de química e ainda assim você vai estar treinando a estratégia de prova. Então, acho que isso pode ajudar muito, principalmente para quem tem o tempo corrido, né, ao longo da semana aí. Exatamente. E a gente tende a ter o tempo bem corrido na época do vestibular, né? Então, sempre que a gente conseguir priorizar as coisas, é muito interessante que a gente faça mesmo. Em relação à revisão de teoria, gente, quando a gente faz revisão de teoria, claro que nesse momento a gente vai focar, vai priorizar exercício, mas tem alguns momentos que a teoria vai ser importante de ser revisada. Então, assim, tem aquelas matérias que você sabe que sempre caem, que são frequentes nos vestibulares, e você já sabe previamente que você tem dificuldade nesse assunto. Então, essa é uma forte matéria, né, candidata a uma revisão de teoria, mas também outras situações, assuntos que você errou enquanto você estava fazendo as provas antigas, assuntos que você até acertou nas provas antigas, mas você ficou meio inseguro, ou acertou meio no chute. Quando a gente fala chute numa questão de segunda fase, isso já não é tão igual uma questão de múltipla escolha, né? Mas é aquela questão que você encheu um pouco linguiça, tentou falar um monte de coisa para ver se acertava alguma coisa. Essa também é um tipo de matéria que é candidata à revisão de teoria, tudo bem? E aí, reforçando a ideia de flexibilidade, porque às vezes a gente acha que tem dificuldade numa matéria e percebe que não tem dificuldade naquela matéria. Mesma forma, o contrário, às vezes a gente acha que tem uma matéria que está tranquila e que quando a gente vai fazer um exercício, a gente percebe que ela não está tão tranquila assim, ou pelo menos talvez no contexto da Unicamp ela não está tão tranquila assim. Então, isso é uma coisa importante, né? E percebendo ao longo dos seus estudos o que de fato são seus pontos fortes e o que são seus pontos fracos. De novo, isso pode variar de prova para prova. Então, às vezes você está mais acostumado com a FUVEST, e sei lá, química na FUVEST para você pode ser tranquilo, mas no contexto da Unicamp, a forma de cobrar da Unicamp pode te gerar mais dificuldade. Então, isso é importante de ficar atento também ao longo dos estudos. Tá bom? Como que se faz, né? Revisão de teoria, gente. Primeiro, né, aquele mais superficial, você volta pontualmente a algum tópico que te gerou algum tipo de dúvida. Por exemplo, você está fazendo uma questão e esqueceu uma fórmula, uma coisa bem pontual. Você volta lá, vê o que aconteceu e já volta a fazer os exercícios, relembra a fórmula tranquilo e vida que segue. Aí tem aquela forma mais clássica, né, que é revisar as anotações e outros materiais que você produziu ao longo do ano, por exemplo, flashcards, mapa mental, essa também é uma outra forma de se fazer. E tem um aprofundamento, que pode ser que, quando você está lá fazendo as questões, você se depara com algo que você ainda não ouviu falar, ou que você conhece mais superficialmente. E aí é o momento de tentar dar uma aprofundada, ver se está faltando
algum conceito para você conseguir dar conta daquela questão. A gente não espera muito que a segunda fase vá aprofundar muito mais do que a primeira fase, né? Na verdade, são formas diferentes de cobrar o mesmo conteúdo. Mas considerando que a gente tem as matérias específicas, aí sim pode ser que apareça alguns conceitos mais nota de rodapé, algumas coisas mais detalhe, né? Que para um candidato que não é da área da saúde não vai fazer tanta diferença, mas para você que está fazendo específica de biologia e química faz. Tudo bem? Beleza. Você acabou já conseguindo responder. A primeira foi o Rodrigo, ele perguntou como vocês indicam fazer a revisão da teoria. Rodrigo, se você ainda tiver com dúvida, pode reforçar aqui pra gente, só para saber. E a Mariana perguntou, só para saber mesmo, o ângulo vai entrar em contato depois que a Unicamp divulgar os aprovados? Isso mesmo. O ângulo vai entrar em contato com vocês. Eles vão, né, filtrar o que vocês preencheram no Forms, ver quem foi para a segunda fase e chamar vocês por algum meio de contato. Eu não tenho certeza agora qual que é. Pode ser o WhatsApp ou e-mail, mas eu vou confirmar e falo com vocês, tá bom? Beleza, o Rodrigo já entendeu também. Ah, beleza, então. Bora falar então de redação? Tranquilo? Vamos lá, então. Gente, a redação da Unicamp, ela acaba gerando um certo desconforto, porque a gente está acostumado com texto dissertativo argumentativo na FUVEST, na VUNESP, no Enem, em outras provas também. E aí, quando a gente se depara com a Unicamp, a gente fala, meu Deus, são muitos gêneros que podem cair. E eu acho que a primeira pergunta que surge é se a gente precisa conhecer, de fato, todos os gêneros que já caíram na prova da Unicamp. E eu acho que a gente precisa de uma certa cautela para olhar para isso, não precisa ficar tão nervoso, tão ansioso com essa situação. Embora eu entenda, porque quando eu também fui para a segunda fase, eu fiquei meio desesperada. Eu não tinha treinado redação da Unicamp ao longo do ano, porque era, né, uma minoria dentro das provas. A gente sabe que o texto dissertativo argumentativo é muito mais presente, então a gente acaba focando mais nele. Mas vamos com calma, vamos tentar entender o que a Unicamp propõe nas redações dela e sempre lembrar que a prova da Unicamp, ela tem um jeito muito particular de cobrar as coisas, seja a prova de português, de matemática, de química, de biologia. E é pegar a mão do negócio, e isso vocês fazem fazendo questão ou fazendo redação, tudo bem? Bom, então assim, o recado que fica, né? Claro, treinem o máximo que vocês conseguirem nos simulados, fazendo redações avulsas, mas a gente precisa lembrar de alguns pontos importantes. A Unicamp é uma prova muito atualizada, então eu trouxe para vocês aqui, nesse próximo slide, quais foram os gêneros que caíram ao longo dos últimos anos, né? Carta denúncia, discurso, depoimento sigiloso, convocação de reunião, post para redes sociais, manifesto coletivo, discurso político e diário, esse daqui foi o do meu ano, roteiro de podcast crônica, abaixo-assinado, postagem em fórum, enfim, ela cobra, né? Uma outra coisa que é importante de vocês perceberem nessa lista aqui é que ela dá duas propostas de redação, vocês escolhem uma para fazer. E reparem, né, os gêneros realmente são bem atualizados, né? Discurso, convocação para uma reunião, post em redes sociais, diário, roteiro de podcast. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, seja no universo do vestibular, porque vocês já se depararam com isso em outros contextos do vestibular, ou porque realmente isso está inserido na sua vida, certo? E aí, uma orientação também que eu acho válida de falar é que vocês escolham o gênero para fazer, escolham a proposta de redação de acordo com o gênero e não de acordo com o tema, tudo bem? Porque o tema a gente vai ver no próximo momento que a Unicamp ela contextualiza muito a prova dela, ela dá muita informação sobre aquele assunto. Então, assim, o mais adequado é que vocês escolham pelo gênero para com um gênero que vocês se sintam confortáveis em escrever. Vamos dar uma olhada nessa proposta de 2024, que é a carta denúncia, certo? Queria mostrar algumas coisas para vocês verem que realmente a Unicamp contextualiza e ela dá várias informações para vocês fazerem a prova bem receitinha, tudo bem? Então, ó, você foi estudar para o vestibular na casa de um colega de classe no final de semana. Lá, em meio a leituras e resolução de exercícios, você percebeu a presença de uma empregada doméstica, trabalhando de dia e de noite.
Intrigado, perguntou ao seu colega a respeito da funcionária e foi surpreendido com a resposta de que ela morava em casa e era considerada parte da família. Não convencido, você decidiu denunciar aquela situação ao Ministério Público do Trabalho. Elabore uma carta-denúncia em cujo texto você. E aí, reparem, ele dá as instruções em A e B. Ele deixa muito, muito claro, né? Bem receitinha mesmo, o que você precisa fazer. Descreva uma situação testemunhada na casa de seu colega que pode ser considerada crime e argumente no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica. Então, algumas coisas importantes. Ele contextualiza muito bem a proposta. A Unicamp ela não é descolada da realidade, como eu falei para vocês, ela é uma prova muito atualizada. Então, essa é uma discussão em pauta na nossa sociedade, né? E ela deixa aqui muito claro, né? Descreva uma situação testemunhada na casa do seu colega e argumente no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica. Tudo bem? Então, ele dá 2 comandos: descreva e argumente. Tudo bem? E aí, uma outra informação que ele traz aqui, ó. Você deve obrigatoriamente se aprimorar de elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração do seu texto. Então, ele deixa muito claro que ele quer que você use o repertório que ele traz para você. Então, muitas vezes, o repertório externo da Unicamp, que às vezes a gente precisa num texto argumentativo, dissertativo, que precisa ser fora da coletânea, ser realmente uma coisa que você traz da sua vivência, aqui ela fornece mais. Por isso, o argumento de que escolham pelo gênero que vocês se sentem mais confortáveis e não necessariamente pelo tema, tudo bem? Alguma questão em relação à redação? Sim, a gente pode disponibilizar sim, Isadora. Depois a gente manda lá no grupo para vocês. Beleza, gente. Agora vamos falar de literatura na Unicamp, né? O ler ou não ler as obras literárias também é uma questão que sempre aparece quando a gente pensa em vestibular, que tem uma lista de obras obrigatórias. E a resposta para isso, como quase tudo, né, na, na na nossa apresentação, é depende, porque na verdade cada um é de um jeito, né? Cada um tá num certo momento de estudos, cada um prioriza a Unicamp de uma forma. Então é importante que vocês considerem bastante o contexto de vocês. Quantas obras faltam para você ler? Falta uma, faltam duas, falta a lista inteira, porque na verdade você acabou priorizando outras coisas, outros vestibulares? Então, isso é uma pergunta importante de ser respondida. Você tem outros vestibulares no meio do caminho? Você conseguiria dar conta de uma leitura de obra nesse momento? Também é uma coisa a ser considerada. A gente está falando de um texto narrativo ou de um texto na forma de poema? Porque, para mim, eu estudava essas duas coisas de forma muito diferente, né? A obra narrativa eu priorizava a leitura, eu realmente lia e buscava análises, mas poema, geralmente eu ia direto para análise, porque eu achava bem mais difícil interpretar um poema sozinha do que uma obra narrativa. Então, eu preferia partir direto para análise, pegar os poemas mais importantes daquela obra e ver a discussão dos professores acerca disso. Tudo bem? Como orientações gerais para a prova de literatura da Unicamp, né? Depois que você colocou na balança se vale a pena ou não ler aquilo que está faltando, de forma geral, priorizem análises nesse momento. Se você tiver que escolher entre ler ou análise, escolha a análise, tudo bem? Porque a análise direciona. E assim, a prova de literatura da Unicamp, ela é puxada, mas ela não é tão puxada, por exemplo, quanto a FUVEST. A FUVEST pega mais pesado em literatura. Então, assim, claro, conheçam as questões da Unicamp para vocês também tirarem as próprias conclusões. Mas a FUVEST, ela puxa um pouco mais. Então, assim, a Unicamp, se você fizer uma boa análise, fazer umas 2 análises por obra de um bom professor, vocês conseguem dar conta da maioria das questões, tudo bem? Como orientação geral também para todas as obras, né? Conheçam o autor, o movimento literário a que ele pertence, o panorama histórico daquela obra, se tem alguma coisa que aconteceu historicamente que influencia na obra, conheçam o enredo, os personagens e as particularidades daquela obra, né? Por que uma banca de vestibular escolheu aquela obra para ser cobrada naquele ano?
Muito provavelmente né, a Unicamp ela enxerga um potencial, ela enxerga algo naquela obra que ela vai querer explorar no dia do vestibular. E é importante que vocês consigam acessar isso nas obras, né? Uma forma de fazer isso é a partir de análise de professor voltado para o vestibular, porque esses professores procuram as bancas para fazer as análises deles, né? Então, eles procuram, por exemplo, pesquisadores de literatura da Unicamp. O que eles estão olhando para essa obra? O que eles estão falando sobre essa obra? Outra coisa é fazer questão, porque a questão antiga ela mostra o que a prova valoriza, né, naquela obra, quais são os aspectos mais importantes. E uma outra orientação, porque isso é uma particularidade da Unicamp, que são as canções escolhidas do Cartola, né? Assim, na minha época, as canções escolhidas eram do MC Racionais, e como orientação, gente, escutem as músicas, porque isso ajuda a gravar. A melodia, às vezes, também quer dizer alguma coisa, né? Será que a música tem um tom mais melancólico, tem um tom mais alegre? Isso ajuda a gravar um pouco na memória, certo? E são algumas canções, então vocês conseguem também distribuir ao longo dos dias de estudo de vocês e façam análises. E essas análises, elas são parecidas com poemas, né? Só que a diferença é que existe uma música por trás, e aí vocês conseguem ouvir também. Então, na verdade, tratar as canções escolhidas como poemas e escutar as músicas, que é muito importante também para vocês fixarem. Tudo bem? Bom, gente, eu queria encerrar essa parte mais teórica para vocês também poderem tirar mais dúvidas com essa frase da Alice, que é uma das obras da Unicamp, né? E, assim, obviamente, só acreditar não é aquilo que basta, mas é o passo inicial, porque não faz sentido ficar estudando e investir o tanto que vocês investem, porque eu sei que vocês investem muito, porque eu já estive aí também, se vocês não acreditam no que vocês estão fazendo. Então, o primeiro passo para tudo é acreditar, e claro que tem fatores que a gente controla, fatores que a gente não controla, mas eu sei que a parte de vocês vão fazer, e aí aquela parte que a gente não controla é realmente uma parte que a gente não controla, então ela não pode, né, dominar ou deixar a ansiedade tomar conta nessas horas. Tudo bem? É isso, gente, que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Dúvidas? Certo, essa pergunta é interessante. Assim, ó, como orientação, é muito importante que vocês também olhem os critérios de correção da Unicamp, mas coisas que a Unicamp vai olhar. Ela vai olhar se você. Deixa eu voltar aqui no slide para vocês verem aquele exemplo de redação. Ela vai olhar se você cumpriu, por exemplo, o item A e o item B, isso é uma coisa que vai considerar bastante para correção. Como toda prova de redação, vai olhar a norma culta e vai olhar principalmente o gênero, porque, como eu falei para vocês, o repertório é dado pela Unicamp, certo? Muitas vezes isso é trazido pela própria prova. Claro que esse assunto é um assunto muito atual, então, obviamente, ela também espera que você seja capaz de fazer uma leitura crítica dessa situação que extrapola a coletânea. Mas muito do material que você vai precisar para construir sua redação é dado. Então, ela vai cobrar de você trazer de fora, principalmente gênero e esse aspecto da realidade que faz parte da sociedade brasileira, tudo bem? Norma culta também, e esses itens. Isso aqui é muito importante, e eu acho que isso acaba ajudando a fazer a redação da Unicamp, né? Você sabe que você tem que cumprir o item A e o item B, e isso vai te dar ponto lá no final, certo?
Eu vi que tem também uma pergunta embaixo sobre a prova. Eu não vi a prova inteira, então vou ser sincera, o que eu sei é o que os alunos trazem, né? Meu irmão também é vestibulando, então o que ele trouxe é que ele sentiu que a prova estava mais difícil, e eu sou tutora do Convergindo, o Vini também, e o que eu ouvi dos alunos é que a prova sim estava um pouco mais difícil, que a prova estava com mais texto do que o habitual. Não sei se vocês sentiram isso também, mas foi o que eu ouvi de alguns alunos. Boa, eu escutei um feedback mais ou menos parecido, né? E assim, a Unicamp, ela pode ficar mais fácil, mais difícil, mas assim, eu acho que o que é importante vocês levarem de mensagem para casa é que é uma prova muito atual. Então, independentemente do nível de dificuldade dela, ela sempre vai ser uma prova muito atual. Então, esperem coisas de atualidades, tanto em biologia, como em geografia, como em história, né? Eles sempre puxam temas que estão sendo debatidos pela sociedade, né? Principalmente na parte de humanas, e novidades na área das ciências, né? Na parte de biologia, de química, de física, eles sempre gostam de trazer um pouco disso, né? Então, pensando até na preparação da segunda fase, não se apeguem tanto nessa coisa de, putz, será que vai ser mais fácil? A primeira fase foi mais difícil, será que agora a segunda fase vai ser mais fácil, vai ser mais difícil? Tente se apegar no modelo que a prova sempre apresenta para vocês, que é uma prova muito atual, muito contextualizada, e se preparem sempre olhando para isso, né? Outra pergunta também foi, deixa eu ver, a de nota de corte, o Henrique perguntou de novo, né? A Rafa comentou. Acho que o objetivo dessa reunião é mais a gente falar para vocês começarem a se preparar, independentemente do que vocês acham que vai acontecer com a nota de corte, se vocês vão conseguir ou não. É um tema delicado, a gente sabe, né? E tem uma ansiedade em cima disso, mas se preparem como se vocês fossem passar. Eu acho que esse é o principal, né? Para vocês não caírem meio que no susto, né? E passando um pouco da minha experiência pessoal, foi uma coisa que aconteceu comigo no ano de 2021 também. Eu não esperava que ia passar, eu tava assim, até desisti, falei, poxa, acertei tantas questões, eu acho que não vai acontecer de forma alguma. E chegou lá, meu nome estava nos aprovados, bem em cima da nota de corte, né? Então eu caí um pouco no susto assim da Unicamp. Então, para evitar isso, sempre comece a se preparar um pouquinho antes. Isso vale até para a FUVEST também, para outras provas que vocês forem fazer de segunda fase. A Nick perguntou. Não, tem uma antes. A Amanda perguntou: quantos gêneros de redação vocês estudaram na preparação de vocês? Acho que você pode responder melhor. Assim, pelo que eu me lembro, foi uns 4 ou 5 gêneros que eu fiz, porque na verdade eu fui voltando, né, no tempo, então eu fui fazendo prova antiga, e aí, como eu mostrei para vocês na tabelinha, conforme eu ia progredindo naquela tabelinha, né, deixa eu voltar aqui, essa aqui, conforme eu ia progredindo nessa tabelinha, eu ia fazendo também a parte de redação. O que eu gostava de fazer para redação era fazer, mesmo que eu não tenha feito muitos gêneros, né, para treinar, o que eu priorizei foi tentar entender o que a banca esperava de mim. Então, né, a Unicamp, o Vini já bateu nessa tecla, é uma prova muito atualizada. Ela pede que a gente tenha uma postura crítica frente às questões que aparecem no mundo. Então, isso é uma coisa importante de vocês levarem para a prova da Unicamp, e é pegar o jeito mesmo de fazer redação. Então, eu fiz uns 4 ou 5 gêneros, levava muito no plantão de redação para que a plantonista pudesse me orientar e focar alguns pontos principais, porque é difícil, às vezes, a gente dar conta de fazer, sei lá, 30 gêneros, vou fazer os últimos 10 anos de prova, são 20 gêneros, né? Então, isso é uma coisa muito difícil de ser feita. O ideal, o cerne da questão, é vocês pegarem a mão, entenderem como se faz a prova de redação, e lembrar de escolher pelo gênero que vocês se sentem mais confortáveis. Ela vai dar lá 2 opções. Então, né, a gente espera que pelo menos um dos gêneros vocês tenham tido algum tipo de contato. Ainda que não tenham treinado de fato essa redação, que vocês tenham visto já em algum lugar, em algum outro momento da vida de vocês, ou em algum texto que vocês leram por acaso, ou até no contexto de preparação para o vestibular. Tudo bem? E só para complementar essa parte de redação, tem sites que disponibilizam, os próprios estudantes disponibilizam as redações que eles fizeram, que foram aprovados, né, nas cartilhas aí do pessoal que passa. Então, uma recomendação que eu acho que é interessante é vocês lerem as redações do pessoal que foi aprovado. Eu acho que isso pode ajudar bastante, principalmente para quem não teve muito contato com outros gêneros, né, a não ser o dissertativo argumentativo. Então, pode ajudar bastante essa leitura aí. Outra pergunta que a gente teve aqui também
foi da Nika. Ela falou: sou treineira e tem alguma dica primordial para a prova? Já me antecipando aqui, acho que a principal dica da Unicamp é uma prova muito atual, muito contextualizada. Eu acho que isso pesa bastante e fazer uma leitura das coisas que mais estão em pauta, assim, na discussão de sociedade, nas notícias, é uma coisa que pode ajudar bastante. A chance de você ler alguma coisa e ela aparecer lá na prova é muito alta, né? Acho que a Rafa vai ter mais dicas também. Sim, isso é uma coisa importante, né? Percebam que a gente realmente está batendo muito na tecla de que a Unicamp é uma prova muito atualizada. Ela vai cobrar conceitos teóricos e coisas do tipo, mas dentro de um contexto da atualidade. Isso é uma coisa que aparecia muito em química, né? Questão ambiental. Ela vai relacionar conceitos da química com coisas que aconteceram esse ano, por exemplo, de desastres ambientais, que é uma coisa muito frequente, né? Um exemplo, pode aparecer N coisas, mas um exemplo seria isso. E outra coisa que eu acho que não conseguindo me ouvir direito, porque na rua tá passando uma tropa de cachorro. Tá dando pra ouvir, tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir? Beleza. E outra coisa, para quem é treineiro, né? Eu acho que assim é um momento ideal para você conhecer a prova e se conhecer diante da prova também. Para quando for para valer, você já vai ter tido uma experiência. Tipo, eu sou uma pessoa que faço a prova mais devagar, eu sou uma pessoa que faço a prova mais rápido. Então, tentar tirar essa experiência não necessariamente focando na nota ou focando nesse tipo de coisa, porque você está como treineira, ainda não é como oficial, mas para você se entender como uma pessoa que presta vestibular, né? Porque isso vai ser muito importante quando você estiver prestando para valer. Boa, é isso. O pessoal aqui está comentando da parte de literatura e português da primeira fase, né? Como é que foi? Eu não cheguei a olhar especificamente essa parte da prova de literatura e português, tá? Mas para a segunda fase, acho que vocês podem esperar muito daquilo que a Rafa falou. A parte de literatura vai ser cobrada, né? E é importante vocês analisarem todos os aspectos que estão em volta da obra. Então não é só a obra em si, é o contexto do autor, é o contexto da obra, é o contexto histórico, o panorama histórico em que aquela obra foi escrita, ou então em que aqueles personagens estão inseridos, né? Tudo isso conta bastante para uma prova discursiva de segunda fase, né? Deixa eu ver aqui o que mais que temos de pergunta. O pessoal está comentando que humanas em inglês estava bem puxado, né? Eu acho que isso é uma tendência que vem dos últimos anos aí da parte de humanas no geral, tanto na FUVEST como na Unicamp, que está um pouquinho mais difícil, né? Muitas vezes a gente vê a impressão do aluno falando, poxa, achei física e matemática mais tranquilo e humanas e geografia estava super pegado. É uma coisa que eles estão fazendo mesmo, tá? Eles colocam questões que muitas vezes não envolvem conteúdo de forma direta, mas sim uma contextualização bem rica e você tem que tirar informações importantes daquela contextualização para chegar na resposta, né? Então isso é bem comum e eu digo isso até para a FUVEST também que está acontecendo isso lá, tá? O Rodrigo perguntou, para quem tem FUVEST ainda no jogo e prioriza FUVEST, como conciliar o extra que entra filosofia, história, etc? Eu imagino que você tá. Acho que você tá. Se não for isso, você manda de novo para a gente corrigir. Mas imagino que você esteja falando também da parte de interdisciplinares, né, da Unicamp. Seria isso. Eu acho que assim, a melhor forma, ele respondeu aqui, a melhor forma de lidar com essas questões é realmente pegar a prova antiga e fazer as questões. Porque o que eu senti na época que eu estava prestando, isso, claro, já faz um tempo, porque foi 2021 que eu estava, né, prestando o vestibular, o que eu senti é que as questões interdisciplinares, elas realmente se propunham a ser questões que não eram específicas. A Unicamp não está cobrando que você saiba conceitos de humanas que pessoas que estão prestando ciências humanas vão ter que responder lá na parte específica delas. É uma pergunta muito parecida, né? São conteúdos muito parecidos com o da primeira fase, só que na forma dissertativa. Eu acho que assim, o que vale mais a pena é realmente pegar as questões antigas e fazer. E querendo ou não, para a FUVEST, você vai ter na primeira fase questões de história, e isso acaba ajudando também. Tudo bem? É isso, e sempre lembrem que nessa parte de interdisciplinar entra muita questão de interpretação também. Então é sempre bom estar com a interpretação bem afiada assim, porque muitas vezes você tira a questão mais por interpretação de texto e
meio que manejo do seu conhecimento ali do assunto, do que necessariamente um conhecimento bem específico daquela parte da matéria, né? O Rodrigo perguntou como melhorar tempo de prova. Tempo é o grande vilão para mim, né? Para mim na época foi também. Eu acho que isso de você picotar em mini simulados, né, de acordo com as questões de acordo com as matérias que geram mais dificuldade para você, pode ajudar bastante, tá bom? E ver também a correspondência do nível de dificuldade naquele documento da Unicamp, que lá eles colocam, a gente esperava que a questão fosse ser difícil, mas na verdade ela foi tranquila. Ou então, esperava que ela fosse ser fácil, na verdade ela foi difícil. Isso vai contar muito também na variação do tempo. O Bernardo perguntou, vocês possuem uma estimativa de nó de corte? A gente já respondeu essa parte, tá, Bernardo? Mas basicamente o que a gente fala para vocês, tentem não se preocupar tanto com isso. A gente sabe que é uma coisa que gera muita ansiedade, e até em termos de preparação, estratégia, é uma coisa que conta também. Mas tenham em mente que vocês provavelmente conseguiram passar e que vocês devem se preparar para essa segunda fase, independentemente da nota de corte. Porque aí, se sair a nota de corte e você tá com aquela baixa expectativa e você tá lá na lista, vai ser uma coisa um pouquinho mais corrida. Se você se prepara desde agora, a garantia é maior, tá bom? E, de qualquer forma, vai ajudar em outras provas também que vocês vão prestar até lá na frente, né? Acho que por enquanto é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? O Rafa quer comentar mais alguma coisa do que eu falei aqui das perguntas? Não, esse negócio do tempo, né? Eu acho que é uma questão, e na Unicamp especificamente é uma questão, assim. É uma prova corrida. Tudo que aquilo que você não correu na primeira fase, né? Porque eles diminuíram o número de questões, mas colocaram o mesmo tempo, quando, na época que eu estava prestando, não sei se o Vini lembra disso, né? Eram 90 questões na Unicamp, aí na época da pandemia eles diminuíram para 72, mas não mexeram no tempo. Então, a primeira fase da Unicamp tende a ser um pouco mais folgada, assim. Mas a segunda fase ela é uma prova corrida. E para quem tem problema com o tempo, é muito importante que você se habitue a pular a questão que está enroscando. Se a questão não está evoluindo, larga ela para trás e vai pegar ponto de outro lugar, porque tem uma prova inteira para você colecionar ponto. Eu lembro que eu tive muita dificuldade em biologia na minha época da Unicamp, no dia da prova, e o jeito que eu resolvi aquilo foi pular realmente a parte de biologia num primeiro momento, para tentar colecionar ponto em outras partes e voltar em biologia no final. Então, isso é uma orientação também para quem tem problema com o tempo. Boa, é isso. Acho que a Rafa vai saber dizer melhor, acho que até alguma dúvida de alguns alunos é uma coisa que não é tão divulgada assim, que é em relação à parte de peso de disciplina, né? Na minha época, a gente fez no mesmo ano, acho que foi 2021 também que eu fiz. Isso. A Amanda perguntou agora, né? Quais os pesos mesmo para cada área? Eu tenho aberto aqui a relação, tá? Mas para MED em específico é o seguinte: para língua portuguesa e biologia a gente tem peso 3, tá bom? Peso 2 para matemática, química e interdisciplinares, tá? Não tem nenhuma matéria que é peso 1. Isso pode contar bastante para vocês na estratégia de prova, que é uma coisa que vai ser conversado lá mais para frente, tá bom? Mas se vocês têm lá questões de biologia, questões de matemática para fazer e tá pouco tempo, e você tem mais facilidade em biologia e sabe que biologia vale mais ponto, acho que é mais seguro você tentar fazer a questão de biologia do que fazer a questão de matemática. Então isso também vai entrar um pouco na estratégia de vocês, mas vai ser algo que vai ser falado mais pra frente, tá bom? O Rodrigo perguntou também como lidar com a frustração de não ter ido muito bem em outra prova. Você fala durante a preparação para a segunda fase? Por exemplo, você sentiu que não foi tão bem na FUVEST e está se preparando para o Unicamp? Enem ontem. Ok. Quer comentar essa, Rafa? Pode ser. Essa é uma pergunta difícil também, não é fácil para a gente, né? Porque não foi fácil lidar com a frustração de não ter ido bem em alguma prova, né? Mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante da gente lembrar é que as provas, elas cobram o mesmo conteúdo, mas elas são diferentes entre si, no final das contas. Então, tem gente que tem mais facilidade com o Enem, tem gente que tem mais facilidade com a Unicamp, tem gente que tem mais facilidade com a FUVEST e assim por diante. Eu era uma pessoa que eu não gostava tanto, por exemplo, da prova da VUNESP. Não era um lugar que eu me sentia muito confortável. Eu já preferia provas que nem da FUVEST, da Unicamp. E isso varia de aluno para aluno. Não é porque você não foi tão bem em uma prova
prova que você não vai bem nas próximas. Na verdade, primeiro que se você está aqui, você já foi bem na Unicamp, né? Então, sim, a gente tem provas que a gente não vai tão bem ao longo do vestibular, mas o que eu gostava de pensar também é que eu precisava de uma vaga. Não sabia onde, mas eu queria uma vaga. Então, às vezes, a gente vai realmente mandar mal em algumas provas. No meu caso, eu não fui bem na Unifesp, não passei na Unifesp, né? E vida que segue, assim, eu tô onde eu gostaria de estar também. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente, né? Onde a gente quer estar, se pra gente, a gente está prestando muitas provas, quem presta medicina tem essa vantagem, digamos assim, que a gente abre muito o leque, né? Então, isso também é uma coisa que vale lembrar. Não, é isso. E eu acho que é sempre um jogo de lidar com expectativas, né? No meu caso, eu tinha muita preferência pela FUVEST, não gostava muito da prova do Enem também. E no ano que eu passei, a prova da FUVEST foi assim, mais tranquila do que nos anos anteriores, 2021. Né? E a nota de corte subiu assim muito, acho que foi 83 para Pinheiros, alguma coisa. E eu tinha feito 80, mas eu saí da prova falando, poxa, eu acho que eu não passei. Né? E aí você imagina, a sua primeira opção, e eu acho que naquele ano a FUVEST foi primeiro do que o Enem, né? E eu me preparei o ano inteiro para a FUVEST, você imagina, tipo, a quebra de expectativa, né? Mas é realmente você lidar com isso, e aí eu já virei a página, falei, poxa, não, então agora eu só tenho, sei lá, a Unifesp e o Enem, eu vou ter que dar um jeito no Enem, por mais que eu não tenha estudado tanto ao longo do ano, mas vai ter que ser o Enem e a gente vou tentar fazer o meu melhor para conseguir uma nota que me consiga colocar dentro lá da faculdade que eu quero pelo Enem. Então, acho que é muito isso de lidar com a expectativa mesmo, tá? A gente sabe que é uma coisa difícil, todo mundo aqui passou por isso e assim, para cada um vai ser diferente, né? Mas tenta lidar um pouco com a expectativa até antes das provas mesmo e sempre tenha em mente do que o que importa é aquela vaga que você quer, né? E normalmente tem várias opções, né? Para a USP tem o Enem hoje em dia, então você sente que o Enem não foi tão legal, a gente tem a FUVEST aí, dá o seu melhor nessa semana, que você tem capacidade de conseguir isso, tá bom? Beleza, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? A Amanda perguntou se podem chamar a gente. Podem sim, tranquilo, podem mandar mensagem. Se a gente puder ajudar, estamos aí. É isso. Nicole perguntou como posso me preparar para a FUVEST essa semana. Estudei focada no Enem, mas acho que não fui muito bem. Quer falar, Rafa? Pode ser. Então, assim, uma coisa que é importante de pensar, né? Não sei se você vai fazer, por exemplo, o Nesp, mas a Unesp vai ser na sexta, né? Dia 15. Então, também é importante o que eu gostava de fazer na semana anterior à prova. Eu acho que não tem muito que a gente possa fazer que vá mudar muito o resultado final. Para ser sincera, assim, se eu fosse pensar em uma coisa que é primordial nessa semana mais próxima da prova, é cuidar da saúde mental. Porque você chegar desgastado na prova é muito pior do que você não ficar 24 horas estudando antes da prova. Então, acho que, assim, cuidar da sua cabeça, processar o Enem, né? Tipo, processar o que aconteceu no Enem, se foi alguma coisa de estratégia de prova, fazer pequenos ajustes para a FUVEST e seguir. Nossa, gente, minha rua. E seguir para a próxima prova, porque é isso que a gente está falando, né? Não é porque você não foi tão bem naquela prova que você não vai bem nas outras. E uma coisa que eu achei engraçado que o Vini comentou, né? O foco dele ele estava na USP. Ele foi, deu toda. Investiu o ano inteiro na USP e no final foi o Enem que acabou ajudando mais ele a passar, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente não espera, mas a gente se surpreende, né? Então, isso também vale a pena lembrar nessa última semana antes da FUVEST. É isso, e assim, não esquenta muito com a parte teórica, porque assim, a chance de mais te estressar do que necessariamente ajudar para a prova é muito alta. E é como a Rafa comentou, são ajustes finos, então ajuste na estratégia, ajuste no tempo, né? Essa parte da estratégia da prova realmente pode fazer uma diferença do que necessariamente a parte teórica. Às vezes você gasta a semana inteira estudando uma coisinha de biologia e chega lá na prova ela nem cai. A estratégia, se você dá uma ajustada ali, é uma coisa que é relativamente mais tranquila de fazer, a chance de você mudar seu desempenho lá na FUVEST é alta. E acho que foi uma das coisas que mudou para mim o meu desempenho no Enem. Na semana antes do Enem, eu falei, não, eu preciso mudar alguma coisa para essa prova, porque senão ferrou. Né? E aí eu fiz pequenos ajustes e realmente foi o que mudou o meu desempenho na prova. Então, esquece um pouquinho da teoria,
cuida um pouco da saúde mental, cuida um pouco não, mas cuida bastante da saúde mental, se preocupa mais com essa parte do que necessariamente com a teoria, com a estratégia. E se você se sentir bem com isso, dá uma olhadinha na estratégia, vê o que você pode modificar de tempo, né, de ordem de questão, de nível de dificuldade, que isso eu acho que vai ajudar mais do que ficar em coisas teóricas. O Bernardo perguntou como seriam esses ajustes, né? Assim, vai variar muito dos seus problemas, né? Eu vou dar o exemplo do meu caso, que o problema era a parte do tempo, né? Não é uma coisa que acontece muito na FUVEST, mas que acontecia bastante no Enem. Então eu tinha muito problema com o tempo. O que eu fiz foi tentar realmente encaixar o meu jeito de resolução de questões naquele tempo que eu tinha para a prova, né? Então, se o problema estava sendo matemática, como é que eu posso enxugar o tempo para matemática? Se o problema está sendo a parte de humanas, que eu estou me cansando muito nos textos, como é que eu posso modificar a forma com que eu faço essas questões para que eu consiga cansar menos e conseguir ter uma boa prova, né? Será que se eu mudar a ordem de leitura, em vez de começar lendo o texto e depois o enunciado e as alternativas, e começar a ler as alternativas, o enunciado e depois o texto, será que vai mudar alguma coisa? Então isso aí vai depender muito de como que vocês enxergam a prova que vocês têm como objetivo e o que vocês acham que ela gera mais dificuldade. Se é tempo, se é nível de dificuldade, se é cansaço, tudo isso vai influenciar. E aí, a partir disso, é você focar um pouquinho, né, nesse problema que você está tendo. Se é tempo, tenta mudar a parte tenta pegar a matéria que está mais puxando o tempo. Se é a parte do cansaço, tenta pegar a matéria que está puxando mais o cansaço e tenta mudar a forma como você está resolvendo, né? São ajustes que vai depender muito da sua dificuldade mesmo. Eita, tá bom. Isadora, se você estiver escutando a gente, a sua câmera tá ligada, tá bom? Beleza, boa. É isso. Tranquilo. Ficou claro, gente, as dúvidas que a gente respondeu? Vocês têm alguma pergunta a mais? Tá tranquilo? Tudo bem, Isadora, tá tranquilo. Beleza, A show. gente vai estar com vocês no grupo também, disponível pelo WhatsApp, e a gente ainda vai conversar lá no dia 27, tudo bem? 27 não, desculpa, 26. É isso então, gente. Se não tem mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Foi muito legal a interação que a gente teve agora no final e durante a reunião também. Obrigado, Rafa, pela apresentação aí, foi muito boa, tá bom? E qualquer dúvida, reforçando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no grupo que a gente está à disposição, viu? Sim. Obrigada, Vini. Obrigada, pessoal, por terem vindo, por terem participado também.